Olá, meus nobres e cultos alunos. Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos continuar o assunto que nós começamos no vídeo anterior, que é falar sobre capacitores. Hoje, basicamente, nós vamos dar mais uma repassada naqueles conceitos básicos. Vamos falar de rigidez dielétrica, que é um tema muito importante, não só para capacitores, mas também para o entendimento de diversos tipos de equipamentos elétricos, e falar, por último, de como que a gente associa capacitores em série, paralelo, misto, né, da mesma forma que nós fizemos lá quando nós estudamos os resistores. Ok? Então, vamos lá. Como nós vimos no vídeo anterior, o capacitor é um equipamento que serve para armazenar energia elétrica, serve para armazenar cargas elétricas. E o que é um capacitor? Ele é um equipamento que tem duas placas muito próximas uma da outra, montadas muito próximas uma da outra. Você tem aqui uma placa, aqui outra placa, e separadas por uma certa distância d. Nós vimos na aula anterior que a capacidade de um capacitor de armazenar cargas elétricas, ou também conhecido como a sua capacitância, é o produto de uma constante física chamada de permissividade dielétrica, a gente representa pela letra epsilon, multiplicado pela área das placas, dividido pela distância entre as placas. Bom, o que é a área das placas? Se a gente pegar esse capacitor aqui, a gente pode extrapolar um pouco aqui para a gente entender. Vamos fazer um 3D de uma das placas aqui, apenas para a gente compreender bem o que forma, quais são os elementos que formam a capacidade de armazenamento de um capacitor. Então você tem uma placa aqui, né? Essa daqui naturalmente é idêntica de cá, e você tem essa face aqui assim, ó, ok? Toda essa área que está aqui nessa face é a tal área que nós estamos procurando ali, né? Que vai entrar aqui na fórmula, ok? Ok, gente? Então, essa área aqui é a nossa área A. Essa área aqui é a tal área que está escrita lá na fórmula. Essa área aqui, né? Ela é dada em metros quadrados, então é muito fácil você calcular. Você está vendo um retângulo aqui, basta pegar uma dimensão, multiplicar pela outra, que você vai ter a área das placas do capacitor, ok? Essa área que entra aqui, que é dada, ela entra aqui na unidade metro quadrado, ok? E D, o que é D? D é a distância entre as placas. Então eu tenho D, seria essa distância aqui, ó. Se eu pegar a distância entre uma placa e outra, isso aqui, ok? Isso aqui seria a nossa tal distância D, que também entra aqui na fórmula na unidade metro, ok? Então, para calcular a capacidade de um capacitor ou a sua capacitância, eu vou pegar a área das placas, né? Pegar a área de uma placa, uma face dessa aqui, né? Pega a área de uma face dessa, entro com o valor aqui, divido pela distância que tem entre as placas e multiplico por epsilon. Esse epsilon aqui é uma constante dielétrica que representa para nós a qualidade do material em permitir o aparecimento do campo elétrico entre as placas aqui, né? Ele favorece. Quanto maior é a permissividade dielétrica de um material, mais ele permite, mais ele ajuda o campo elétrico se estabelecer entre as duas placas, e com isso gera uma força de atração maior de cargas de uma placa para outra placa, ok? Fazendo com que o capacitor passe a armazenar mais energia, passe a armazenar mais cargas elétricas. Essa permissividade epsilon, ela é calculada multiplicando-se a permissividade relativa do material pela permissividade do vácuo, né? A permissividade relativa do material é exatamente isso aqui, ó.
é essa tabelinha que tem aqui. Esse epsilon que a gente entra aqui é o ER, é a permissividade relativa, ou seja, exprime quantas vezes o material é melhor ou pior do que o vácuo para ser utilizado num capacitor. Então, por exemplo, aqui a gente tem a permissividade de alguns materiais, por exemplo, veja o ar. O ar é 1,0006, ou seja, a permissividade dielétrica do ar é praticamente igual à do vácuo. Ou seja, se eu fizer um capacitor isolado, com as placas aqui isoladas com ar, vai dar mais ou menos a mesma capacitância que se fosse o vácuo no meio, né? Mas, por exemplo, você pega a cerâmica, veja a cerâmica é 7.500, significa que se eu colocar uma cerâmica entre as placas de um capacitor, esse capacitor vai ter o mesmo capacitor, com o mesmo tipo de placa, igualzinho, só troquei aqui o dielétrico entre eles. Esse capacitor vai ter uma capacidade agora de armazenar energia 7.500 vezes maior, né? Porque veja que a capacidade de armazenamento, a capacitância, ela é diretamente proporcional à permissividade, certo? Quanto maior a permissividade, mais cabe cargas elétricas no capacitor. Então, eu consigo hoje, a indústria consegue hoje fazer capacitores com uma capacidade muito grande de armazenar energia, simplesmente colocando materiais eficientes aqui para fazer o isolamento entre as placas, né? Então, essa permissividade elétrica aqui que a gente entra nessa fórmula, antes de entrar aqui na fórmula, eu tenho que calcular ela multiplicando a permissividade relativa, SER, que geralmente é dado em tabelas. Se você pegar livro de física, livro de eletricidade, você vai achar várias tabelas com isso aqui. Aí na apostila tem um pequeno recorte, né, desse tipo de alguns materiais, né, para essas permissividades aqui. E para entrar aqui, então, a gente vai pegar a permissividade relativa que a gente acha nas tabelas e vai multiplicar pelo E0. O E0 é a permissividade do material no vácuo, que vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. Ok? Essa é a unidade, né? É a unidade e o valor da permissividade do material no vácuo, né? Então, toda vez que você for fazer o cálculo de uma capacitância, o que você faz? Pega lá na tabelinha qual é a permissividade do material que você utilizou aqui como isolante, como dielétrico, certo? Multiplica pela área das placas, facinho de calcular, divide pela distância entre as placas. Lembrando que a área é em metro quadrado, a distância é dada em metro, ok? Então, feito isso, né, a gente calculado um capacitor, calculado a sua capacidade, ele vai ter uma capacidade de armazenar energia elétrica. E a quantidade de energia elétrica que ele armazena, que ele está chamando de WC, energia que o capacitor armazena, é calculado de uma forma bem simples. Basta você pegar meio de CV2, ou seja, meio do valor da capacitância que você calculou aqui, multiplicado pela tensão que está aplicada nas placas dele ao quadrado. É assim que a gente calcula a quantidade de energia elétrica que está armazenada nas placas de um capacitor. Essa energia elétrica calculada por essa fórmula que ela é dada em Joule, né? Então, através dessa fórmula, eu consigo dimensionar um capacitor para fazer uma determinada função. Por exemplo, eu quero que um capacitor ele armazene energia para manter uma lâmpada ligada por 2 segundos, certo? Então, a partir desse cálculo aqui de energia, eu vou chegar no dimensionamento do meu capacitor, ok? Bom, um outro assunto também pertinente a capacitor, mas que na verdade serve para outras áreas também, é a chamada rigidez dielétrica. O que é rigidez dielétrica, gente? O que acontece? Veja só, na hora que eu insiro um material aqui no meio, lembra daquele filme que nós vimos na aula passada? Então veja aqui, aqui tem uma placa de um capacitor de amarelo, a outra placa de um capacitor.
Aqui eu tenho as bolinhas vermelhas representando para nós as cargas positivas, né, os prótons, e as bolinhas azuis aqui representam para nós os elétrons, ok? Então veja, na hora que o capacitor está carregando, o que vai ocorrer? Aqueles materiais, os átomos dos materiais aqui do dielétrico, né? O material, veja aqui, ó, tem uma placa aqui, outra placa aqui no meio tem um material isolante, que é o dielétrico. Esse dielétrico ele é formado por átomos, né? Como o dielétrico é um isolante, ele não tem elétrons livres. Então, ao contrário dos elétrons que estão aqui nas placas metálicas, que têm a liberdade de se movimentar, conforme nós já sabemos, os elétrons aqui do nosso isolante eles não conseguem movimentar, porque eles não são elétrons livres, mas eles conseguem polarizar. O que é isso? Significa que eles conseguem, sem sair do átomo, sem deixar o átomo, como ocorre com os elétrons livres, eles podem movimentar, eles giram para lá, giram para cá. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Na hora que essa placa aqui, ela fica com mais bolinha azul, né? Na hora que ela fica com menos elétrons aqui, se tem mais cargas positivas na placa aqui, nessa placa aqui, ó, ela vai ter mais carga positiva, significa dizer que os elétrons, né? Os elétrons aqui, eles vão ser atraídos por essa placa de cá. Então, veja, isso aqui ó, é uma bolinha azul e uma bolinha vermelha grudada uma na outra, que está representando para nós como se fosse o átomo do material isolante. Veja que o átomo aqui, o elétron aqui, a nossa bolinha azul, ela não pode sair daqui, então, mas ela pode mudar. Então, se eu coloco uma carga positiva do lado de cá, né? Se eu tenho mais carguinha azul do lado de cá, a tendência é que a vermelha vire para o lado de cá. Ela não consegue sair daqui, mas vira para o lado de cá, sendo atraída por diversas cargas positivas que tem aqui nessa placa. E, naturalmente, do outro lado, acontece o oposto, né? Do lado de cá, eu tenho cargas negativas, né? Cargas negativas aqui nessa placa, ou seja, eu tenho mais vermelhos aqui e, consequentemente, nós vamos ter os azuis virados para o lado de cá, porque esses azuis estão sendo atraídos, né? Os elétrons, que são as bolinhas azuis, estão sendo atraídas aqui pelas nossas cargas nossas cargas positivas que estão do lado de cá, né? Aliás, desculpa, repetindo aqui, ó. Aqui nessa placa nós vamos ter cargas positivas, né? Quando acumular mais cargas positivas, a tendência é que os elétrons do átomo virem para cá, e aqui na placa de cá, como está acumulando carga negativa, a tendência é que os elétrons sejam repelidos da placa de cá. Então, isso aqui, ó, dentro do material isolante, é o que nós chamamos de polarização, beleza? Agora, mas imagina a seguinte situação aqui, ó. Eu vou pegar e vou ligar, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou ligar uma determinada, vamos supor que eu vou ligar uma certa bateria aqui, tá? Vou desenhar uma bateria aqui só para a gente compreender isso aqui bem. Vamos supor que eu pego essa placa aqui e ligo no terminal positivo dessa bateria aqui. E essa placa de cá, eu ligo num terminal negativo de uma bateria. Ok? Bom, quando eu faço isso, vai acontecer aqui como nós já dissemos, né? As cargas, como aqui nessa bateria o lado positivo é esse lado positivo aqui, ele vai atrair os elétrons para cá, né? Os elétrons vão vir todos para cá, consequentemente vai ficar mais cargas positivas aqui, certo? E o contrário acontece aqui também, né? Como aqui tem um excesso de elétrons nesse terminal da bateria, esse excesso de elétrons vem para cá e faz com que acumule mais elétrons nessa placa, repelindo os elétrons que estão lá grudados no átomo do material isolante. Acontece o seguinte, se eu tiver um mecanismo que eu consiga aumentar essa tensão,
Começou com 10 volts, 50, 100. À medida que eu vou aumentando essa tensão, o que vai acontecer aqui com o nosso materialzinho aqui, ó? Esse material é o seguinte, veja, o nosso elétron que está aqui, né? Nosso elétron, vamos dizer, esse vermelhinho que está aqui, ele vai, veja, ele está aqui, o nosso elétron, tá? E o nosso próton é o representado aqui pelo nosso bolinha azul, ok? Bolinha azul aqui representa o nosso próton. Beleza? É isso que está acontecendo, né? Ó, aqui eu tenho o limiar disso, né? Então tem isso aqui, ok? Então apliquei uma tensão, essa tensão fez com que esse próton aqui, o azul, esteja atraído aqui pelo negativo e o vermelhinho aqui esteja atraído pelo positivo lá, beleza? Bom, imagina que eu vou aumentar essa tensão. Na hora que eu aumento essa tensão, a força que os elétrons vão puxar o azul para cá aumenta, essa força aumenta. Da mesma forma, a força que o positivo vai puxar isso para cá também aumenta, né? Então imagina, isso vai aumentando. Embora o elétron não seja livre, ele está lá preso lá na camada do átomo, ele vai sendo esticado aqui. Mas vai chegar um momento que, se você aplicar uma tensão tão grande, mas tão grande aqui nessas placas, que esse elétron aqui, ó, que não era livre, né, que ele estava lá no núcleo, ele vai sair daqui e simplesmente ele vai para o lado de cá, certo? Ou seja, existe um valor de tensão em que eu consigo romper essa estrutura interna do átomo. Existe um certo valor de tensão em que eu faço com que aquele elétron que não é livre no material isolante, ele passe a ser livre, entre aspas aí, né? Ele passa a sair do átomo que ele está, no átomo isolante, e vai lá em direção à placa. Ou seja, se eu conseguir movimentar um elétron nesse material isolante, movimento de elétrons é corrente elétrica. Significa que o meu material isolante passou a conduzir corrente elétrica. Se o meu material isolante passou a conduzir, ele deixou de ser isolante. Ou seja, quando isso acontece, o meu material isolante ele passa a ser condutor. E aí o material é destruído. É como se você tivesse pegado uma placa e unisse uma na outra, porque o material que era para separar aqui agora está conduzindo, certo? Moral da história, gente. O que acontece? Existe um valor limiar de tensão que isso acontece, ou seja, o máximo valor de tensão que eu posso aplicar nas placas de um capacitor antes que essa disrupção aconteça é o que nós chamamos de rigidez dielétrica, certo? Então você vai aumentando. O capacitor ele foi construído para trabalhar, por exemplo, com 100 volts. Você coloca 200, ele aguenta. Você coloca 1000, ele aguenta. Na hora que você colocar 1001, esse 1 aí faz a disrupção, faz os elétrons que eram presos migrarem para as placas do capacitor, destruindo completamente o capacitor, tá? Esse, gente, é o mesmo princípio do isolamento de qualquer equipamento, qualquer isolante elétrico, é assim que funciona. Então, por exemplo, eu nunca posso falar que um isolante isola definitivamente, né? Ou seja, se eu pegar um fio desse que a gente usa na nossa casa para fazer instalação elétrica e ligar ele na rede da CEMIG que a gente usa normalmente, tranquilo, ele foi construído para isolar. A rede da CEMIG, ela é 110, no máximo 220 volts, né? Esse fio que a gente compra em casa, ele tem um isolamento de 750 volts, ou seja, ele aguenta até 750 volts. O que significa isso? Significa que se eu aplicar nesse fio até 750 volts, eu garanto que esses elétrons aqui que estão no material isolante não vão deixar o material isolante, vão ficar ali. Mas se eu pegar esse material e colocar 13.000 volts nele, por exemplo, se eu pegar esse fio e quiser ligar uma rede de alta tensão com esse fio não vai aguentar, esse isolamento não vai aguentar. Por quê? Com 13.000 volts, esses elétrons que estavam aqui unidos pela força do próprio átomo,
ele vai sair, né? A força, essa força aqui, ó, das placas atraindo o elétron lá de dentro do átomo, vai ser maior do que a força interna do átomo para manter o elétron na sua órbita. Beleza? Então isso é o que nós chamamos de rigidez dielétrica. Ok, pessoal? Bom, nós vamos falar agora da parte de associação de capacitores. Da mesma forma que nós vimos lá no estudo dos resistores, né? O resistor ele pode ser associado em série ou em paralelo para que você obtenha valores diferentes daqueles padronizados, né? Eu quero, num projeto, usar um resistor de tantos ohms, mas isso não tem no mercado, aí eu associo em série, paralela, etc., até chegar naquele valor que eu preciso. A mesma ideia aqui para os capacitores. Bom, aqui nós temos uma associação série de capacitores, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, capacitor, 1, 2, todos em série aqui. Vamos ver como é que é a associação disso. Como é que a gente faz para calcular capacitores em série? Veja aqui, gente. Vamos supor, para uma questão de facilidade, eu vou imaginar que na hora que eu liguei isso aqui, essa fonte teve a capacidade de puxar, sei lá, 3 elétrons, né? Vamos supor que essa fonte aqui, ela tem 3 cargas aqui no positivo. É claro que a gente sabe que isso aí é um número gigantesco, né? Só para facilitar o entendimento. Então, vamos supor que essa fonte está faltando 3 elétrons aqui na placa positiva. Se está faltando 3 elétrons, na hora que eu ligo esse circuito, como essas placas do capacitor elas são eletricamente neutras, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, o que vai acontecer? 3 elétrons que estão aqui, livres, eles vão pegar e todos vão vir para o lado de cá, né? Eles vão ser atraídos pela fonte, esses 3 elétrons aqui. Na hora que esses 3 elétrons saem dessa placa da esquerda, a placa da esquerda fica desequilibrada, não é? Ela vai ficar com 3 cargas positivas, não é? Porque os 3 elétrons foram atraídos pela fonte, então aqui ficou com 3 cargas positivas a mais do que os elétrons. Essas 3 cargas positivas na placa do lado esquerdo vai atrair 3 elétrons dessa placa aqui, né? Essa placa do capacitor 2, ela vai atrair para cá, né? Para aqui, para essa placa da direita do capacitor 1, e esse capacitor 1 ele vai ficar então com 3 cargas negativas na placa da direita. Como esses 3 elétrons foram atraídos para cá, essa placa aqui vai ficar com 3 cargas positivas. Por sua vez, essas 3 cargas positivas elas vão atrair aqui, ó, os elétrons. Esses elétrons dessa placa do capacitor 3 vai ser atraído para essa placa aqui. Então essa placa vai ficar com 3 cargas negativas. Como saiu 3 elétrons daqui, essa placa de cima fica com 3 cargas positivas, certo? Essas 3 cargas positivas atraem 3 cargas negativas dos capacitores aqui, e aqui então fica com 3 cargas negativas. Como aqui atraiu 3 cargas negativas, fica com 3 cargas positivas. Como aqui 3 cargas positivas, vai atrair justamente aqueles 3 elétrons que estavam lá na fonte sobrando. Vem para cá e aqui fica com 3 cargas negativas. Para que eu fiz isso aqui, gente? Para mostrar para vocês o seguinte, que não há corrente circulando dentro do capacitor. Lembra? Dentro das placas do capacitor tem um isolante. Mas tem corrente elétrica circulando em todo o trecho aqui. Justamente por causa dessa questão da atração. Veja, né? Ou seja, a quantidade de cargas envolvidas aqui é sempre a mesma, né? A mesma quantidade de carga que sai de uma placa vai para outra, que vai para outra, que vai para outra. É a primeira conclusão que a gente tira quando nós estamos fazendo uma ligação série de capacitores, né? A quantidade de cargas envolvidas é a mesma. A quantidade de cargas que tem acumulada em cada capacitor, assim como a quantidade de carga total, é exatamente a mesma coisa. Beleza? Então imagina a seguinte situação, que eu tenho uma tensão aplicada, a via da fonte aqui aplicada, certo?
Essa tensão, pela lei de Kirchhoff, nós já sabemos que a soma das quedas de tensão dentro de uma malha é igual a zero. Então, eu posso dizer que a minha tensão aplicada vai ser a queda de tensão nesse capacitor, mais a queda nesse, mais a queda nesse, mais a queda nesse. Né? É isso aqui. Ó. Tensão aplicada vai ser V1 mais V2 mais V3 mais tantos capacitores que tiver aqui na série. Certo? Mas o que nós vimos anteriormente? Nós vimos que a capacitância, né, ela pode ter, além daquele cálculo que nós já vimos, que é εA sobre D, né, que essa aqui é a forma de calcular capacitância a partir das dimensões do capacitor, a capacitância ela pode ser calculada também, né, como Q sobre V, certo? Ou seja, se eu pegar a quantidade de cargas que tem armazenada num capacitor, certo? Em Coulomb, dividir pela tensão que tem sobre aquele capacitor, o resultado disso é capacitância, beleza? Então, capacitância pode ser calculado por essas duas maneiras aqui. Bom, aqui então nós estamos vendo, ó, tensão da fonte é igual à soma das quedas de tensão. Como mexendo nessa fórmula aqui, né? Manuseando essa fórmula aqui, nós podemos chegar a dizer que a tensão é Q sobre C. Então, tensão total da fonte vai ser a carga total dividido pela capacitância total. A tensão no capacitor 1 vai ser a quantidade de cargas que tem no capacitor 1 dividido pela capacitância 1. E assim por diante. A queda de tensão no capacitor 2 vai ser a quantidade de cargas 2 dividido por C2. E assim por diante. Mas como nós acabamos de ver aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, a quantidade de carga é a mesma. Ao invés de ser QT, Q1, Q2, é tudo Q. É tudo a mesma quantidade de carga, tá vendo? Ó? Sempre foi 3, no nosso caso aqui, sempre foi 3 cargas envolvidas em cada placa. Portanto, o Q aqui é o mesmo. Se todos aqui são Q, todos são Q aqui, eu posso cortar os Q aqui em cima e, no final das contas, eu fico com isso aqui. Ó. Ou seja, a capacitância total dessa associação é a soma do inverso da capacitância individualmente. Né? O inverso da capacitância total é a soma do inverso da capacitância de cada capacitor. Isso aqui lembra a gente muito aquela questão da associação de resistores em paralelo, né? Quando a gente associava resistores em paralelo, a gente fazia isso, né? 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, assim por diante. Ou seja, gente, moral da história, associar capacitores em série é idêntico, em termos de calcular, a associar resistores em paralelo, beleza? Inclusive, você pode fazer aqueles atalhos. Por exemplo, se você tiver só 2 capacitores em série, produto pela soma. Se 2 capacitores em série forem iguais, o resultado é a metade de um deles. Todo aquele raciocínio que a gente fazia para resistores, você pode fazer aqui para resistores em paralelo, você pode fazer aqui também para capacitores em série. Beleza? E finalizando aqui, como associar capacitores em paralelo. Veja, aqui eu tenho vários capacitores em paralelo. Lembra paralelo? Início com início, final com final, início com início, final com final. Né? Bom, para associar capacitores em paralelo, eu sei o seguinte, que a carga, veja, aquela história que eu falei das cargas aqui, né? Veja só que agora, cada capacitor desse aqui, ó, ele vai ter a liberdade para mandar lá para a fonte o tanto de cargas que esse capacitor pode, certo? Por exemplo, aqui, ó, como a fonte, aqui eu tenho uma fonte, ó, vamos supor que essa fonte aqui, ela tem lá, pela nossa raciocínio, nossa análise simplória aí, né? Nós vamos ter que, ó, vamos dizer que essa fonte, ela tem disponível nele aqui 6 cargas positivas, ou seja, está faltando 6 elétrons aqui nas placas dessa fonte, né? Bom, se está faltando, veja que eu posso agora, o meu capacitor, ele pode atrair essas 3 aqui,
essas três aqui elas vão ser atraídas para cá, ó, tá vendo? E veja que a mesma tensão dessa placa, ela está essa placa do capacitor D2 está sendo submetida à mesma tensão da placa dessa fonte, do terminal dessa fonte. Então, eu posso fazer com que essas duas cargas aqui, elas também sejam atraídas pela fonte de forma independente. Da mesma forma, a última aqui também vai fazer com que a fonte vai fazer com que essa carga que está aqui no último capacitor seja atraída pela fonte. Veja que a atração aqui foi tudo independente, ao contrário daqui, né? Aqui uma placa dependia da outra, que dependia da outra. Então, a quantidade de cargas envolvidas aqui na série era a mesma. Já que em paralelo isso não tem problema, né? Como a tensão da fonte está aplicada diretamente em cada capacitor tem a liberdade de liberar os elétrons independentemente. Beleza? Então eu posso dizer que nesse caso aqui, ó, a quantidade de cargas total que saiu da fonte, né? Olha só, a quantidade de carga que saiu da fonte, ela veio, ó, uma parte veio para aqui, outra parte veio para aqui e outra parte veio para aqui. Então eu posso dizer que a quantidade total vai ser essa quantidade 1 aqui, né, que tem armazenada nesse capacitor. Ele tem uma certa quantidade de cargas armazenadas. O capacitor 2 tem uma carga armazenada diferente da 1 e o capacitor 3 também diferente. Então eu posso dizer que a quantidade total de cargas liberada pela fonte, a quantidade total é a soma da quantidade do capacitor 1, das cargas do capacitor 2 e das cargas do capacitor 3, não é? Bom, o que é Q? Fazendo a mesma matemática aqui, ó, Q é igual a C vezes V, não é? Então, no lugar de Q aqui, eu vou substituir por C vezes V. A carga total vai ser a capacitância total vezes a tensão total. A carga no capacitor 1, C do capacitor 1, capacitância do 1, vezes a tensão aplicada no capacitor 1. Mais a carga no capacitor 2 é a tensão, é a capacitância 2 vezes a tensão aplicada no capacitor 2. Mais a carga no capacitor 3, que é a capacitância do capacitor 3 vezes a tensão aplicada por ele, e assim para os N capacitores que tiver numa associação. Veja. O que acontece aqui? Nós não acabamos de ver que a tensão da fonte ela é a mesma em todos os capacitores. Por quê? Porque os capacitores estão em paralelo com a fonte. Então, ao invés de nós termos V1, V2, V3 aqui, todos são V. Então, isso aqui é V, V, V. Eu posso simplesmente vir aqui, cortar esses V, tudo aqui, e nós vamos ter, no final das contas, essa fórmula aqui. Ou seja, a capacitância total da associação série é simplesmente somar a capacitância individualmente dos capacitores. Beleza? Tranquilo, gente? Moral da história. Quando você quer associar capacitores em série, o procedimento é idêntico a calcular resistores em paralelo. Se você quer associar capacitor em paralelo, a gente usa o mesmo raciocínio que nós temos para associar resistores em série. Tranquilo, gente? Então é isso. Eu queria passar esse recado final aí sobre capacitores para vocês, né? Sobre essa primeira parte. Nós vamos ter outros vídeos sobre capacitores ainda, mas nesse momento nós já temos bagagem suficiente aqui para a gente fazer alguns exercícios que estão aí na sequência na apostila. Tá bom, gente? Então é isso aí. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. A gente se vê em breve. Tchau!